Bem-vindo ao curso educacional Bookmap. Esta vai ser uma série com 4 partes. Hoje será a primeira parte, amanhã a parte 2, e na sexta-feira, parte 3, e na próxima semana chegamos à parte 4, que será sobre recursos mais avançados. O curso de hoje será Introdução à Mecânica Básica de Mercado. Eu hesito em colocar a palavra básico aqui, pois apesar de ser essencial entender essas informações, na verdade fica também bastante complexo muito rapidamente. Essas são as mecânicas que movem o mercado. Então, vamos analisar alguns detalhes e, em seguida, mostrar alguns exemplos e como você pode identificá-los. Isenção de responsabilidade de risco. Negociar ações e futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não reflete resultados futuros. Saiba mais em bookmap.com, torne-se um membro lá e você terá acesso a muitos dos recursos gratuitos. E então você pode entrar em contato conosco no suporte em www.bookmap.com. Eu quero mostrar mais alguns recursos aqui. Então aqui é o nosso site. Nós também temos o Twitter, você pode nos seguir no Twitter e nós também temos uma página no YouTube. Eu vou referenciar isso um pouco mais tarde, porque há alguns vídeos que eu quero mostrar a vocês. Vamos em frente, falando um pouco sobre mim. Meu nome é Bruce Pringle. Sou trader há 10 anos em diversos mercados. Sou especialista em produtos na Bookmap. Eu lidero o educacional de trading aqui na Bookmap e sou especialista em fluxo de ordens e microestrutura de mercado. Então, no geral, essa série, os objetivos aqui, o que nós vamos passar nesse curso educacional é uma compreensão estruturada dos mercados atuais. Vamos abordar teorias e usos práticos, e vamos dar-lhe algo para poder usar. Então, vamos dar algumas estratégias e algumas configurações, alguns exercícios de treinamento, e isso tudo vai permitir que você, com um alto potencial, melhore sua execução de trading. Este será um guia de referência para você retornar, se necessário. Você sempre terá acesso. E depois, durante os webinars diários, vamos abordar isso nos mercados ao vivo. Você sempre terá o curso para voltar, mas nos webinars ao vivo vamos abordar a condição atual dos mercados ao vivo usando as mesmas técnicas usadas ou aprendidas com esses cursos. Também vamos apresentá-lo a conceitos e aplicações avançadas de negociação HFT ou de alta frequência, e isso é tanto para traders de futuros quanto de ações. No curso de hoje, vamos começar com terminologia básica, é importante entender isso, precisamos estar todos na mesma página, e então vamos entrar na mecânica do mercado, e essas mecânicas visualizadas. Por que os movimentos de preços, varreduras de preços, por que a tendência de preços para e o comportamento do preço, como ele se move, e então vamos entrar em alguns dos exercícios de treinamento mais tarde. Ok, para quem é esse curso? Portanto, isso é para traders de varejo e profissionais, traders de mesas proprietárias, traders de DOM ou escada de preço, e porque podemos mostrar o histórico do livro de ofertas e o fluxo de ordens. Isso também é aplicável a traders de swing e traders de spread. Então, para o ambiente HFT, muitos dos quants e HFT vão entender especialmente a lição de hoje, mas ainda há muitas informações boas aqui para os quants, engenheiros financeiros e estudantes, e isso também pode se aplicar aos oficiais de compliance. Terminologias.
Vamos começar com liquidez, e estamos falando de liquidez aqui, obviamente, nos marketplaces, estamos falando das ordens limite, profundidade do mercado, onde os traders estão fazendo fila para serem compradores ou vendedores. Eles estão comprando e vendendo em um mercado, e eles estão fornecendo liquidez. Eles estão fazendo o mercado. Sem eles, o preço seria muito difícil de definir. O BBO, o melhor lance e oferta. Esse é o mercado interno exatamente onde um preço está sendo negociado atualmente, atingindo o lance. É aí que vamos falar sobre volume agressivo que tira liquidez da melhor oferta. Alguém bate no botão de venda do mercado, vai tirar liquidez. Levantamento da oferta. A oferta é o oposto. Eles vão apertar o botão de compra a mercado e vão tirar liquidez da melhor oferta. O lobby, o club e o DOM. Livro de ordens limite, livro de ordens de limite centralizado e profundidade de mercado. São todos basicamente a mesma coisa. O club é importante de entender porque o livro de ordens limite centralizado é o que estamos falando aqui, e pegando os dados de lá e depois transpondo isso para o gráfico historicamente. Vamos falar de classificação de volume de agressores, que são as compras e vendas a mercado. A intenção da negociação, ou seja, os traders alinhados na compra ou na venda na profundidade do mercado. O livro de ofertas atual é o estado atual desse livro agora, o que está acontecendo no livro de ofertas, a profundidade na compra, a profundidade na venda, o melhor lance e oferta, o último volume negociado e o spread. Então vamos entrar no histórico do livro de ordens limite e no fluxo de ordens, que veremos à medida que avançamos, porque registramos todos esses dados no livro de ofertas atual e, em seguida, extrapolamos isso e os transpomos para o gráfico histórico. Vejamos como os dados do livro de ofertas e do fluxo de ordens podem ajudá-lo. Como eu estava apenas explicando, o estado atual do mercado, qualquer DOM fará isso. Não há defasagem nisso. Está mostrando a liquidez em níveis de preço, está lhe dando o melhor lance e oferta e spread, o preço atual e o último volume negociado. É o estado atual do mercado. E então ele lhe dá uma compreensão de onde o preço pode ir, olhando para a alta liquidez que você pode segmentar que estará na profundidade do mercado na compra ou na venda. Isso lhe dá uma vantagem sobre os competidores. Você pode começar a entender a atividade deles. Lembre-se de que esta é uma estrutura de jogo de soma zero dentro do mercado. E vamos integrar essas informações dentro do histórico do livro de ordens limite em breve. Então, mecânica de mercado. Vamos passar por alguns exemplos básicos, e agora este curso é sobre educação, mas vamos mostrar o bookmap, e por quê. Isso porque ele visualiza esse comportamento muito bem. Na verdade, a história do bookmap, nós viemos do ambiente HFT desenvolvendo algoritmos, negociando no ambiente de alta frequência, e precisávamos de algum tipo de visualização de onde essas negociações estavam sendo executadas. E o software foi desenvolvido para entender isso, compreendê-lo, e então pensei que era uma boa ideia, e isso levou ao bookmap se tornar um produto. É por isso que vamos mostrar o bookmap aqui, é para visualizar essas mecânicas, e você verá exatamente o que quero dizer em apenas um minuto. Então eu preciso mostrar o bookmap. O que você está vendo na interface do usuário? Toda essa área aqui são dados históricos. Aqui estão os dados atuais. Este é o seu melhor lance e oferta aqui. Seu último volume negociado aqui, e você verá que esta é a profundidade do mercado.
Eu vou mostrar-lhe Bookmap em apenas um momento, mas este é o mercado ao vivo, é uma representação gráfica da profundidade do mercado, o estado atual desse mercado. Então aqui está seu melhor lance e oferta aqui, sua profundidade na oferta e sua profundidade aqui no lance. Então, deixe-me mostrar-lhe o Bookmap. Ok, então aqui está o Bookmap. Estamos olhando para o mini S&P 500, vamos ver. Vou começar por aqui, e vamos trabalhar para trás. Muito simples. Vou tirar todos os dados aqui para que tenhamos algo muito simples e direto para analisar. Indicadores ok aqui. Então, a maioria de nós está muito em sintonia para entender um gráfico de velas. Então aqui está no Bookmap, e nenhuma explicação adicional é necessária. Você pode ver que entre cada linha pontilhada vertical aqui eu tenho 15 minutos de dados. Vou começar a colocar informações em camadas em cima disso. Primeiro vou adicionar o melhor lance e oferta. Agora, o que estamos vendo é o histórico de melhor lance e oferta. Deixe-me ampliar um pouco aqui. Você pode ver esse movimento para cima aqui. Este foi o melhor lance e oferta dentro deste período de velas. Então este é um gráfico de 1 minuto, e você pode ver mais próximo dessa vela, mas aqui é onde o melhor lance e oferta foi durante esse tempo. A linha vermelha é a melhor oferta, a verde é o melhor lance. Agora vamos adicionar alguns pontos de volume. Então, agora o que estamos vendo aqui é o volume negociado dentro do melhor lance e oferta. Então essa vela que você vê aqui, esse gráfico de velas de 1 minuto, você pode ver onde esse volume ocorreu. Você pode ver o tipo de volume que era. Foi muita compra que aconteceu. E você pode ver que estamos dando a você o delta geral dessas informações também. Então, havia algumas vendas aqui, mas não tanto. Houve mais compras. Na verdade, eu vou dar um zoom aqui para essa área, e vamos dar uma olhada rápida e mais de perto. Então, à medida que começo a ampliar, podemos realmente diminuir o zoom e ver exatamente o que se desenrolou nesses mercados. Podemos ver a atividade algorítmica em níveis muito abaixo de segundos, estamos no nível de microsegundos. Todos esses dados são gravados, mas você pode ver como eu reduzo o zoom, isso apenas se torna um ponto verde maior. Então você pode ver conforme eu continuo a diminuir o zoom, nós lhe damos o delta geral porque há muitas negociações que ocorreram aqui, e só temos espaço na tela para lhe dar algo que é útil. Portanto, esses dados são agregados apenas visualmente ou graficamente. Você pode ver agora o que compreende a vela anterior aqui. Isso é muito parecido com um gráfico de footprint. Você pode começar a entender onde o volume ocorreu, quanto, que tipo, e dentro de qual período de tempo aqui. Esse é o volume negociado. Agora que temos isso no gráfico, vamos adicionar o mapa de calor. Então, vamos acrescentar. Então, o que estamos vendo aqui? Bem, todo esse mapa de calor é o histórico do livro de ofertas. É tudo derivado aqui do DOM. Então, como eu estava explicando anteriormente, vamos voltar a esse mercado atual, essa janela aqui, estamos dando uma representação gráfica da liquidez nesse livro de ordens limite. Então, aqui podemos ver 1.347 contratos. Essa área é pintada de branco na janela do livro de ofertas atual. Então, sabemos logo de cara que há uma referência aqui, uma liquidez muito alta na oferta.
Então é isso que é apenas uma representação gráfica desse livro de ordens limite. Agora, onde isso realmente fica interessante é que é o mercado atual, essa janela aqui. Mas pegamos esses dados e os transpomos para o gráfico histórico. Deixe-me ampliar um pouco, você pode começar a entender o comportamento desses traders aqui no lance. Veja como eles estão adicionando e puxando liquidez nessa área. Assim, podemos começar a entender sua intenção de negociar em alguns desses níveis. Eles realmente querem ser compradores ou não? Então essa é a interface do Bookmap em geral, e veremos mais sobre ela um pouco mais tarde. Mas eu quero comparar isso com um DOM só para vocês realmente entenderem isso. Então aqui está o nosso DOM. Temos o nosso melhor preço aqui. Vamos passar pela escada de preços como você pode ver no DOM, e aqui está no Bookmap. A profundidade da oferta. Aqui está no DOM, esses valores numéricos aqui, e você pode ver que esses valores numéricos correspondem aqui no Bookmap. Agora eu também incluí a representação gráfica desses valores numéricos aqui. Essa é a oferta aqui no Bookmap. Aqui está a profundidade do lance. Então essa é a liquidez aqui no livro de ordens limite em um DOM e depois no Bookmap. E então aqui está o nosso mercado interno. Nossos dados de nível 1, nosso melhor lance e oferta, nosso BBO. Temos nosso melhor lance e oferta, e você pode ver que eles combinam aqui dentro do DOM. Por fim, nosso último volume negociado. Este número aqui corresponde com o último preço, e aqui está o seu último volume negociado com o último preço. Agora vamos entrar na integração dos dados atuais. Passando pela integração de dados de fluxo de ordens, os dados atuais, o tempo real no DOM é passageiro. Você verá esses números serem exibidos muito rapidamente e, em seguida, eles serão reexibidos e atualizados com novos dados. Você terá que se lembrar das áreas que podem ter sido de alta ou baixa liquidez. Isso é um pouco desafiador de fazer, porque você precisa lembrar de áreas específicas, e, quando o preço volta para essas áreas, eles ainda estão comprando ou vendendo. Eles ainda demonstram interesse? É aí que o histórico de ordens limite vem muito a calhar. Então a gente registra todos esses dados. Aí você pode ver e entender como estamos olhando para o Bookmap. Podemos entender como isso se desenrolou em detalhes em áreas específicas. É muito fácil ver, e isso nos dá contexto para essas áreas também. Como mencionado, digamos que temos um padrão de topo duplo. Eles estavam comprando ou vendendo lá antes com alta liquidez, e se voltarmos para aquela área, eles ainda estão interessados. Vamos contextualizar a compreensão do leilão nessas áreas. Isso te dá uma boa vantagem sobre seus competidores. Agora vamos olhar aqui. Aqui está nosso histórico do DOM, nosso DOM atual no livro, e então aqui está nosso DOM atual no mapa do livro. Olhe aqui. Por que o preço se move? Vamos cobrir o volume de agressores, as transações de mercado e a intenção de negociação, o leilão centralizado de ordens limite. Então por que o preço se move? Volume do agressor está explicado aqui. Estamos falando das ordens limite, elas são passivas. Elas descansam dentro da profundidade do mercado. Elas fornecem liquidez. Eles querem ser compradores ou vendedores dentro dessas áreas específicas na escada de preços. Ordens de mercado. Esse é o agressor. Eles atravessam o spread e consomem a liquidez na profundidade do mercado. Eles consumirão as ordens limite. Então, a maioria de nós está familiarizada com isso, mas essa é a classificação do volume que vamos ver aqui. É a classificação do agressor, as ordens a mercado. A transação acontece onde este agressor é combinado com a liquidez na melhor oferta.
Agora vamos começar a aprofundar aqui e vamos passar por alguns exemplos. Aqui está a negociação de preço atual na melhor oferta de compra. A última negociação que acabou de acontecer aqui foi uma compra a mercado com um volume de um contrato. Agora isso é apenas ilustração. Podemos ver a propagação aqui. Temos a liquidez dentro do melhor lance e oferta aqui. Temos 12 contratos na oferta. E no melhor lance, temos 16 contratos. Foi aqui que foi negociado pela última vez. Então esse é o preço atual. Ok, agora uma ordem de venda a mercado muito simples. O agressor acerta a oferta com uma ordem de venda a mercado. Eles consomem a liquidez aqui, então nós tínhamos 16 contratos, eles consumiam 1, e agora nós temos 15 contratos, e o preço agora mudou. O preço mudou um tique. É assim que o mercado se movimenta. O agressor é quem pode movimentar o mercado. Agora aqui está um exemplo de como isso fica no Bookmap. Você pode ver o agressor aqui, esses pontinhos verdes aqui, são compras a mercado. O preço estava sendo negociado aqui a 52,89, estamos olhando para o petróleo. Você vê o agressor aqui. O mercado vende com os pontos vermelhos na melhor oferta. Só está indo e voltando aqui. Agora você já pode ver algo muito interessante. Você pode ver a complexidade em que vamos entrar com apenas este exemplo binário muito simples. Estamos gravando aqui a atividade algorítmica. Muito claramente que você pode ver o tempo, as ordens, e o tamanho das ordens são todos equivalentes aqui. Então, esses dois algoritmos estão lutando entre si. Você pode começar a entender que é realmente assim que esses mercados negociam hoje. Há todos esses algoritmos que estão negociando de um lado para o outro e podemos entender seu comportamento aqui dentro do mapa do livro de ofertas. Todo esse registro seria bastante difícil de ver no DOM. Aqui está outro exemplo, e vamos ver um monte desse tipo de informações e dados exibidos no Bookmap. Isso é um algoritmo que está elevando a oferta, mas não está realmente elevando o preço. Está negociando na melhor oferta, e você pode ver isso muito claramente com o movimento mecânico da compra e venda, que eles estão consumindo liquidez aqui, mas não estão elevando o preço contra eles. Eles estão acumulando uma posição aqui ao longo do tempo sem mover o preço contra eles. Então vamos prosseguir. Por que o preço move o desequilíbrio na intenção do trade? Vamos agora falar dos grandes desequilíbrios na livro de ofertas que distorce o leilão. O tamanho dessas ordens limite afetará o melhor lance e oferta. Então eles podem tirar liquidez, eles podem adicionar liquidez, pode haver um grande spread. Agora, quando a mecânica opera e você recebe ordem de venda a mercado para mover o preço, ele ataca a oferta. Podemos ver um grande movimento nesse preço sem muito volume. É porque eles tiraram a liquidez, houve um desequilíbrio, e eles tiraram sua liquidez na oferta, e a transação ocorre a um novo preço mais baixo. Vamos ao exemplo. Aqui está o nosso volume de 1, e então eles acertaram o lance aqui com outro volume de 1. 12 contratos, 16 aqui na compra, 1 é consumido, esse passa a ser o preço atual. Agora temos aqui um desequilíbrio na profundidade do mercado sobre a oferta. Você pode ver anteriormente que tivemos um livro bastante igual aqui. Bastante igual. Acho que houve um pouco de distorção do lado da oferta, mas podemos ver que está bastante equilibrado. Agora temos um desequilíbrio.
Foram 120 contratos contra antigos 16. 24 contratos e 32, transformados em 85 e 72. Então nós temos um desequilíbrio muito grande aqui na carteira de ordens limite. Eles estão oferecendo aqui com muitos contratos altos, de tamanho grande. Como isso afeta o preço? A gente pode ver aqui, esses contratos de 15 e 18 aqui na compra, esses caras, eles ficam com medo. Eles não querem mais negociar nesses níveis e vão tirar a liquidez. Então, nossa última negociação ainda ocorreu aqui com esse volume de 1, mas o melhor lance agora mudou para baixo alguns tiques. Então agora estamos aqui 2 tiques abaixo em 22 contratos. Então, com um volume de 1, volume de mercado de venda de 1, eles mudaram o preço agora em 1, 2 e 3 tiques aqui. Nós consumimos um contrato aqui e isso se torna o preço atual. E é assim que a intenção do trade pode afetar e mover o preço. Em períodos de alta volatilidade você vai ver isso o tempo todo. Então, em notícias fundamentais ou notícias de dados econômicos, além de um mercado instável, há muita volatilidade porque há falta de liquidez, e em qualquer desequilíbrio com alta liquidez, você verá empurrões e puxadas dos mercados muito rapidamente. Isso é como fica no Bookmap. Temos uma liquidez alta aqui que fica no livro, mas a gente entra nessa área aqui e eles ficam muito agressivos. Temos um desequilíbrio nesse livro, e você pode ver como o preço é afetado aqui. Isso está empurrando o preço para baixo em uma área, e você pode ver que vamos ficar muito avançados sobre isso falando sobre potencial de spoofing aqui em liquidez na oferta. Mas o desequilíbrio nesse livro. Então, conceitos avançados, o potencial spoofing aqui, desequilíbrio para baixar o preço e talvez tenhamos ofertas executadas em níveis de preços mais baixos. Há também estratégias que vamos analisar mais tarde com momentum, procurando momentum, ou spoofing. Você pode começar a procurar por isso, ou camadas, icebergs e ignição, algoritmos de ignição. Então, deixe-me abordar a ignição aqui. Você pode ver o exemplo com o desequilíbrio no livro de ordens limite na oferta. Nós vemos isso uma vez, eles vêm de novo, aquele algoritmo ainda está rodando aqui, e então finalmente você pode ver este aqui, e ele finalmente move o preço para baixo. Agora vamos começar a entender e compreender esses dados dentro do gráfico histórico, porque está tudo registrado aqui. E você pode ver que não é apenas 1 milissegundo de dados, são 10 segundos entre cada linha pontilhada vertical. Aqui estamos olhando para 1 minuto aqui de atividade de preço ou um pouco mais, mas você será capaz de utilizar e consumir esses dados e procurar uma execução de ordem em potencial aqui. Aqui está outro exemplo. Temos uma liquidez muito alta aqui na melhor oferta. Salta para o livro muito rapidamente. E vou mostrar uma sequência aqui. Também podemos vê-los aqui embaixo no lance neste nível de 2420. E como isso se desenrolou? Então aqui está essa mesma ação novamente. Podemos começar a ver como isso afeta o preço. Isso afetou o preço e o levou para baixo em algumas dessas áreas mais baixas aqui.
Vamos falar sobre esse conceito um pouco mais tarde, mas vou introduzi-lo entre a alta liquidez de curto prazo distorcendo o leilão e, em seguida, a liquidez de longo prazo aqui que permanece no livro. Essa liquidez de longo prazo já é compreendida pelo leilão, né? Mas essa nova informação que surge nessas áreas e depois retira precisa ser digerida pelo mercado. Você pode ver que o desequilíbrio, esse desequilíbrio pesado, tem um efeito sobre o preço. Aqui está outro exemplo. Você pode ver que este é a abertura às 9h30 aqui. Vemos um desequilíbrio aqui, levando para alta liquidez aqui. Alta liquidez de longo prazo, estava basicamente no mercado desde o início da abertura do 9h30. Aqui estão nossos desequilíbrios com alta liquidez de curto prazo, elevando o preço em algumas dessas áreas. Próximo conceito. Vamos falar do sweep, ou varredura, do livro de ofertas. O que estamos falando aqui não é apenas mover o preço para frente e para trás, estamos negociando através de um ou mais níveis de preço. Esse é um conceito importante de entender. Normalmente, é assim que o preço é negociado em um novo intervalo. E vamos testemunhar isso com uma combinação de desequilíbrio no livro de ofertas e ordens a mercado agressivas muito grandes. Então aqui está um exemplo. Vamos começar de novo por aqui. Aqui está a nossa compra a mercado com volume de 1. Agora você pode ver aqui nós temos uma venda a mercado com um volume de 50. Então o que ocorre? Eles estão batendo na compra com 50 contratos. Nós temos 15 contratos na melhor oferta neste momento. E então varre a traves desses 15. 15 trades, que é a última negociação que ocorreu aqui ainda no preço atual agora, o que resta dessa ordem de 50 lotes. Bem, ainda é uma venda a mercado, mas já varreu esse nível de preço, mas negociou 15. Portanto, restam 35 contratos nessa grande ordem de venda a mercado. Então, o que ocorre? O próximo nível de preço ainda está batendo na compra. Ele varre esse nível de preços aqui com os 18 contratos. E você pode ver que nós varremos e agora restam 17 ainda naquela ordem de 50 lotes e ainda está acertando a compra aqui, mas temos 22 contratos aqui, então o que se desenrola leva 17 deles, mas ainda há 5 restantes. E essa é a nossa varredura do livro. Este lote de 50 agora está executado, e você pode ver que varremos alguns tiques aqui em níveis mais baixos. Conceito importante também, muitas vezes, e depende do mercado, mercados mais finos você vai ver isso com muito mais frequência, o ES você raramente vai ver isso, mas você pode ver que o spread se ampliou aqui fora, porque eles varreram todos esses níveis aqui, mas onde está a melhor oferta? Ainda está aqui, neste nível com esses 12 contratos. Então há um vácuo aqui, há um spread maior, o spread se alarga entre esses dois. Muitas vezes o ES muito rapidamente vai executar. Como vemos isso no Bookmap? Bem, este é um lançamento fundamental, e podemos ver os enormes pontos vermelhos aqui varrendo cada nível de preço à medida que ele vai baixando. Você pode ver o efeito de vácuo de que estamos falando quando voltamos quase de volta para onde caímos daqui. Aqui está outro exemplo, e esta é uma compra a mercado, varrendo para novos níveis. Vemos que este é o lançamento inicial. Você pode ver às 10h30, isso é petróleo, são os estoques de petróleo. Nada realmente ocorreu por alguns segundos e, de repente, eles realmente levantaram a oferta aqui. Vejamos alguns dos conceitos avançados em alguns dos sweeps aqui. Por exemplo, procurando algum pullback ou recuos.
Comece a entrar se você acredita que a varredura aqui foi. Vamos começar a aceitar até níveis mais baixos, então você pode começar a inserir algumas de suas ordens limite em algumas dessas áreas aqui. Se estamos procurando esse pullback em algumas dessas áreas é porque houve um vácuo. Pessoal, vejo suas dúvidas aqui. Vou passar por todas as perguntas depois, mas quero continuar e passar pela apresentação. Então você também pode jogar Momentum, procurando aquela varredura, e depois se juntando, ou talvez você esteja procurando rejeição, e eu vou mostrar um exemplo disso. Você também vai ver livro virando. Você pode ver varreduras em icebergs e, em seguida, esses algoritmos de ignição também. Então aqui estamos com um exemplo em petróleo novamente, e você pode ver que descemos para um nível mais baixo aqui, e parece que o preço está começando a aceitar abaixo desse nível mais baixo aqui. Aqui está o nosso pullback, e temos outra continuação. Na verdade, vemos outra varredura para o lado positivo, e ela varre basicamente para onde caiu de cima aqui, mas isso é um pouco diferente, e vou explicar em apenas um segundo. Vemos mais uma varredura, o preço começa a aceitar acima desse nível, e nós varremos através dele, temos nosso recuo aqui, e varremos para baixo mais uma vez, e podemos ver muito bem que temos nosso recuo direto de onde caímos. Então, esse conceito de varredura, embora a mecânica pareça muito simples, é muito profundo. Você pode começar a ver que vamos ter configurações muito legais para entender, procurando esses vácuos, ou talvez você queira se juntar ao impulso no caminho para cima. De qualquer forma, podemos começar a olhar para alguns desses níveis aqui e também como eles começam a afetar o perfil de volume. Vamos cobrir o perfil de volume amanhã, mas você pode ver como eu desenhei uma linha aqui. Vamos ter nosso ponto de controle aqui, basicamente para essa faixa, e é aí que chegamos e testamos. Agora, a varredura por esta área aqui será o seu nó de baixo volume, e você pode vê-lo aqui. Aqui é onde nós varremos e quebramos novamente, e esse é o seu nó de baixo volume aqui. Então agora você vai começar a entender a ação de varredura e se mover para níveis mais baixos ou níveis mais altos dentro do perfil de volume. Agora aqui está um exemplo de rejeição. E podemos ver que isso é novamente petróleo, que temos uma situação de alcance se desenvolvendo aqui. Descemos para um nível mais baixo, mas voltamos para o intervalo. Então você também pode jogar dessa forma. Muitas das vezes o que você verá nesse tipo de comportamento são corridas de stops, fazendo com que os traders parem, correndo da maneira errada, talvez vendendo a quebra aqui, e então negociando de volta na faixa, e então você pode ver que eles realmente negociaram para o lado oposto aqui e pegaram todos os stops do outro lado, certo? Então, há o potencial aqui para entender isso e negociar isso como rejeição. Aqui está um conceito de uma virada do livro. Então aqui está a nossa varredura, como você pode ver, e então aqui estão as ordens limite no lance. Nós varremos através, no entanto, para que voltamos. Na verdade, eu começaria a antecipar voltar a esse nível aqui, mas agora estamos começando a entender uma virada de livro, porque a alta liquidez aqui na compra agora virou para a venda, e é aí que voltamos e testamos. Não só uma, mas 2 e 3 vezes aqui. Então você vai começar a entender esses dados dentro do gráfico histórico do livro de ordens limite. Vamos entender agora por que a tendência de preço para. Vamos passar por absorção e exaustão. A absorção são as ordens limite que absorvem toda a compra ou venda agressiva. Também pode ser ordens de iceberg, mas vamos abordar isso na sessão avançada. E vamos a um exemplo.
Começaremos de novo com nosso volume de compra a mercado de 1, e é aí que o preço atual está sendo negociado, mas há uma distinção aqui. Temos alta liquidez de longo prazo aqui embaixo na profundidade da oferta. Portanto, 125 contratos são muito altos em comparação com todo o resto do livro. Agora vamos acelerar as coisas aqui. Nós varremos o livro para baixo em alguns desses níveis mais baixos aqui. Esse lote de 50, havia 22 contratos aqui. São necessários 17. Agora restam apenas 5 e esse é o preço atual. Então agora estamos a um ponto dos nossos 125 contratos. Então eles varrem de novo aqui. Venda a mercado de volume 50. Ok, o que acontece? Você bateu na compra desses 5 trades e agora nós temos um volume de 45 transacionando nesses 125 contratos. Os 45 trades agora se tornam 80 contratos aqui na melhor oferta. Eles absorveram todos esses contratos, ou esses 45 daqueles 50. Voltaram a bater aqui. Venda a mercado com um volume de 50. O que se desenrola? Temos 80 contratos aqui atingindo a compra, 50 deles negociam, e agora restam 30. Eles absorveram toda essa ordem em um nível de preço. Então agora esse trader, ele entrou no mercado de forma muito agressiva com 150 contratos. Um varreu o livro para baixo, outro varreu o livro apenas um nível de preço e depois foi absorvido, e então esse último lote 50 foi completamente absorvido nesse nível de preço. Restam 30 contratos nesse patamar de preços. Então, digamos que alguém entre agora e com um volume de compra a mercado de apenas 1. Se o spread se ampliou após essa varredura e permanece nessa condição apenas com um volume de 1, eles moveram o preço para cima 3 ticks. Isso pode remeter a muitas coisas diferentes. Assim, podemos começar a entender o volume aprisionado em algumas dessas áreas. Ou talvez você esteja negociando em uma ordem de iceberg aqui no melhor lance. Assim, como mencionado, o comprador agressivo eleva o preço, ou levanta a oferta com apenas um contrato. Eles tiram uma liquidez, um contrato de liquidez dos 12 aqui, e isso agora se torna o preço atual. Vamos ao exemplo aqui no Bookmap. Como isso é mostrado? Aqui está a nossa alta liquidez aqui na oferta. Vemos o mercado agressivo comprando nessa área e eles permanecem no livro. Esses caras aqui em cima a 44,20, eles querem ser vendedores. Você pode ver que eles continuam, o mercado agressivo compra, continua a negociar nessa área. As ordens limite na oferta absorvem toda essa compra agressiva. Finalmente esgota aqui, e então você pode ver que eles muito agressivamente acertam a oferta com grandes ordens de venda a mercado. Negociamos abaixo desse nível. Curiosamente, assim como a varredura, negociamos agora abaixo em um novo nível aqui. Você pode ver um mesmo conceito aqui embaixo na compra. Eles estão começando a absorver isso aqui embaixo, mas eles realmente superam o limite de compras aqui, e eles varrem esse nível. Mas essa é a parte de absorção aqui em cima. Outro exemplo. Negociando em alta liquidez aqui, você pode ver as vendas agressivas a mercado ocorrendo aqui no melhor lance, e eles simplesmente não levam isso para baixo. Então, qualquer venda agressiva foi absorvida, e então podemos ver o preço, eles começam a elevar a oferta com compras agressivas a mercado, a liquidez se retira aqui, e continuamos em alta. Vamos passar por alguns conceitos avançados, fundos V, reversão de fundo V, e estratégias pullback que abordamos anteriormente. Você também pode procurar por corridas de stops, volume armadilha e virada de livro. E vamos dar uma olhada.
Aqui está a nossa varredura até o fundo, e então você pode ver, veja como eles entram aqui de forma muito agressiva. Isso é ouro. E eles entram aqui com 149 contratos nesse nível de preço aqui de 1244,5, e eles permanecem no livro. Talvez você comece a antecipar um movimento de volta para onde ele quebrou, mas essa informação aqui, entendendo a profundidade do mercado, dá aquela percepção de que não vamos voltar para cá porque esses caras querem ser vendedores em um nível mais baixo. Aqui está um exemplo na Apple. Bookmap também está disponível para ações no ZEWA. E vamos passar por esse exemplo muito legal aqui de absorção. Você pode ver a venda agressiva em algumas dessas áreas aqui e, finalmente, aqui embaixo, vemos 2.557 contratos negociados na melhor oferta. Você pode ver que está tudo vendendo aqui no nosso perfil. E você pode ver todas as vendas aqui. Veja a compra aqui. Há muito pouco. Completamente absorvido pelos traders maiores com suas ordens limite. Esse vai ser o nosso exemplo com o fundo em V aqui, todo absorvido aqui. Nós realmente temos esse reteste, mas não vamos até o fundo. Podemos começar a antecipar esses retestes para talvez onde começarmos a ver alguma compra. E é assim que parece no prazo mais alto, ok? Uma queda real, muito rápida, brusca em uma área aqui no lance, completamente absorvida, e você pode ver a reação que teve no fundo do V. Então é isso sobre a absorção. Vamos à exaustão. O que é? É a falta de atividade agressiva de volume. Você pode ver aqui que nós vamos passar pela ordem de compra a mercado aqui volume 50, e isso já tinha ocorrido, então ainda temos 12 contratos aqui e esse é o preço atual na melhor oferta. Agora eles entram e varrem o livro aqui, 15 contratos e depois 13, e então eles ainda estão batendo na compra aqui. Agora temos um volume de ordem de venda de 5 ocorrências aqui nesses 10 contratos. Eu preciso apenas mencionar que não precisa ser falta de liquidez para que seja exaustão. É a falta de volume que faz com que seja exaustão. Mas muitas vezes você não verá uma liquidez muito alta. Então nós entramos, e agora estamos agredindo a compra com 5 contratos em 10. Então ele negocia esses 5, e você pode ver que se torna agora o preço atual. No próximo exemplo, eles continuam a agredir a compra. Temos outra venda aqui de 5. O que ocorre? Bem, eles varrem esse nível. Esse é o seu último volume negociado. Agora estamos negociando aqui embaixo a melhor oferta nesses 8 contratos. Mas é isso. Não tem mais compra. Há uma falta de. Você pode ver que começou muito grande, mas começou a secar em alguns desses níveis mais baixos aqui e, em vez disso, agora eles não descem e testam o melhor lance aqui esses 8 contratos e, em vez disso, o mercado compra com um volume de 5, eleva a oferta para esses 10 contratos aqui e isso se torna o preço atual. Isso é como se parece no Bookmap. E você vai ver isso em todo o lugar no Bookmap. Podemos ver que descemos para uma área, e eles estão tirando a liquidez nessa área aqui. Mas olha o agressor. Não há trades que aconteceram aqui, aqui e aqui. Finalmente temos um pouco de venda a mercado aqui, mas testamos um pouco mais baixo e a completa falta de tradings um tique mais baixo.
Voltamos a subir, voltamos a descer e a completa falta de negociação. Ninguém está interessado em negociar neste nível. Então, a mecânica aqui é que, se ninguém quiser negociar neste nível, o preço vai negociar mais alto. Vai procurar liquidez agora na melhor oferta. Agora está à procura de vendedores. E onde estão os vendedores? Bem, eles estão em algumas dessas áreas altas, mas você pode vê-los tirando sua liquidez. Como mencionado, muitas vezes o que você obtém com essa ausência do agressor é que nesses mercados em tendência você verá os recuos e verá muito pouco volume de agressores ocorrendo em algumas dessas áreas. Temos 1, 2, 3, 4 testes aqui neste nível de preço em ouro e nenhuma venda. Nós rodamos de volta e realmente varremos o livro um pouco mais alto, temos um pequeno recuo aqui, e você pode ver que não há ninguém interessado em vender. Os vendedores estão fora do mercado basicamente. Olhe para o livro de ordens limite aqui, vemos uma distorção nesse leilão. Então, para onde voltamos? Nós negociamos de volta na melhor oferta, nós buscamos por essa alta liquidez na melhor oferta. Começamos a negociar nessa área. Voltamos a ter um recuo e podemos ver falta de vendas agressivas. Outra varredura, e então você pode ver que temos um belo recuo aqui, porém uma falta de venda. Comece a juntar tudo isso em algumas estratégias em busca de pontos de exaustão após uma varredura. Conceitos avançados aqui, começando a entender essa falta de atividade. Bem, um conceito que eu só queria passar aqui era que não significa necessariamente que há falta de alta liquidez. Isso pode existir, neste exemplo existe, e parece que eles estão começando a absorver isso aqui, mas depois há apenas uma falta de compra agressiva. Temos 1, 2, 3 testes aqui, e nenhum interesse quando começamos a girar para baixo. E também quero integrar isso ao quadro geral. Como estamos olhando para coisas microestruturais aqui, no quadro geral, foi o que ocorreu. Podemos ver o comportamento agressivo com a carteira de ordens limite querendo oferecer a um preço mais baixo, e então ninguém está disposto a realmente assumi-los nessas áreas aqui. E novamente, você pode ver que há um pouco de negociação que ocorre aqui, mas olhe para o geral. À medida que avançamos aqui para um novo nível de preço, e há apenas uma venda muito pouco agressiva em comparação com a compra agressiva. Muito mais pontos verdes aqui. Algumas ações laterais aqui, mas agora você começa a ver nas áreas de tendência, muitos pontos verdes nessas áreas, muito pouca negociação aqui nos recuos. E você pode ver o ambiente de tendências mais alto e para onde vamos em busca de alta liquidez que você vê aqui na melhor oferta. Então, essa é uma das mecânicas básicas do mercado. Isso é essencial para entender, mas também queremos estudar sobre como o preço está se movendo, e não apenas porque ele está se movendo. Portanto, a volatilidade, a profundidade da liquidez, mercados mais finos versus mercados mais espessos. Mercados mais finos como o ouro, por exemplo, você vai ver muita volatilidade. Você vai ver muito movimento de preços para frente e para trás porque há falta de liquidez. Mercados mais espessos, como o S&P ou os títulos, estarão se movendo mais lentamente e você verá muitos recuos e retrações de volta para áreas de onde eles se romperam. Comece a entender o comportamento do movimento de preços e você realmente vai obter muitos insights com algumas dessas mecânicas básicas. Procurando por enxurradas de atividade dentro do leilão ou do volume ou dentro de ciclos de tempo como o Cash Open do SP 500, ou na Nasdaq também.
Comece a entender a velocidade dos mercados. Com que rapidez isso está ocorrendo? Ou foi um movimento lento que ocorreu? Vai dar muita visão para algumas dessas mecânicas básicas. O rápido, lento, reteste, mudanças de liquidez, etc. Cada mercado tem suas próprias características únicas, mas essas mecânicas básicas são todas iguais. Então vamos terminar aqui parte 1, alguns dos exercícios de treinamento. Então, volte e comece a identificar essas mecânicas básicas de mercado que acabamos de abordar e comece a marcar seus gráficos. Quanto mais, melhor. Procure as variações em como o preço se moveu nesses exemplos. Você pode considerar usar o modo de reprodução do Bookmap, é uma excelente maneira de ver esses dados, você pode reproduzi-los várias vezes com um arquivo de gravação, e então você pode começar a tirar suas próprias conclusões a partir desses exemplos, observando os diferentes tempos, diferentes mercados, a liquidez variável, a velocidade que ele se move, etc. Então, uma vez que você começa a entender isso, você pode começar a antecipar esses tipos de mecânica que ocorrem em tempo real. Portanto, entender essas mecânicas básicas de mercado é fundamental. Isso estabelecerá as bases para as próximas lições que abordaremos. Então, amanhã o que vamos passar na segunda parte é dar um passo atrás e olhar para o gráfico mais afastado, e começar a entender o fluxo de ordem dentro de estruturas, microestrutura e até talvez um pouco maior. Vamos analisar a teoria do leilão e o perfil do volume. Deixe-me ver as suas perguntas e, em seguida, vamos encerrar e chamar isso de um grande dia. Sim, está sendo gravado. A gravação será feita na página do YouTube. Atividade algorítmica, Michael, não, nem tudo são ordens agressivas de mercado, mas esse exemplo que eu mostrei, esse exemplo muito básico de acumulação é claramente um algoritmo. Mas a maioria dos algos é você vê mudanças na liquidez na carteira de ordens limite, mas pode ser uma combinação também, certo? Sim, isso é registrado. A varredura no livro é uma corrida de stops? Pode ser, mas não necessariamente. E vamos analisar isso um pouco mais amanhã dentro de algumas estruturas, olhando as microcroestruturas. Ashton, você está falando sobre procurar uma pausa. Você vai começar a notar isso, sabe? Digamos que você veja uma varredura muito agressiva em uma área. Vamos abordar mais nas configurações, começando a entender essa varredura agressiva. O leilão fluiu corretamente na descida ou subida? E se esse for o caso, levará a uma maior probabilidade de procurar exaustão no caminho de volta. Então é aí que você pode estar, começando a colocar suas ordens limite. Gunter, Bookmap funcionará com futuros de pares de moedas, mas não Forex comum, ok? Não o mercado à vista. A razão é que não há um livro de ordens limite centralizado no Forex. Quando a exaustão se torna indução para o lado oposto, bem, não realmente. Quer dizer, exaustão é só a falta de atividade.
Então, o mercado precisa de liquidez e do agressor para negociar, para que isso ocorra. Maurício, sim, nenhuma plataforma Think or Swim no momento. Afshin, sim, me desculpe, este é o GoToWebinar, você não vê as perguntas das outras pessoas aqui. Vejamos, João. Sim, os pontos no bookmap são os agressores. Estão tirando liquidez. Sim, Afshin. Bem, quero dizer, leia essa varredura. Entenda essa varredura e como ela está sendo leiloada, e então comece a se antecipar. E, novamente, passe pelos exercícios aqui para vê-lo repetidamente no modo de repetição, e então você começará a entender o que você está procurando. Você será um especialista nisso, ok? Com certeza, Maurício. Isso é algo. Maurício está perguntando sobre swing trading e encontrar volatilidade para negociações de opções também. Sim, absolutamente. Isso é o que é distinto e único aqui, é que agora com o estorilo do livro de ordens limite, deixe-me tirar as velas aqui, então vamos olhar para o S&P agora. Bem, você pode começar a entender, porque é tudo gravado, mesmo para swing traders, muito facilmente você pode começar a incorporar isso em sua negociação. Quer dizer, olha como a gente desceu, e a gente vê o interesse de compra aqui embaixo na compra, e aí onde ele chegou. Você pode começar a mirar nessas áreas, começar a entender essas áreas de alta liquidez aqui no 2430 no S&P. Ok, vamos ver, Afton, mais sobre exaustão, ok. Sobre exaustão, vamos dar uma olhada no mercado atual, certo? Vejamos algumas dessas tendências, ok. Olhe para isso, não é exaustão completa, mas olhe para a quantidade de negociação em comparação com as altas mais elevadas. São baixas mais altas, varreduras para cima, e isso é, a gente vê isso todos os dias. Vemos uma varredura e um retorno aqui, e vemos uma falta de atividade de venda. Olhe para a compra geral aqui nesta área e podemos ver que está em tendência de alta, vemos mais volume em compras agressivas verdes em altas mais elevadas. Nos recuos, vemos um volume mínimo de vendas agressivas. Ok, pode ser exaustão completa e de fato é exaustão completa aqui. Nós não vemos nada que negociou aqui, mas olhe para algumas dessas outras pequenas áreas aqui. Há muito pouco aqui e esgotou. Nós temos um reteste e podemos ver que há realmente uma falta de atividade de venda. Ok, mais algumas perguntas aqui e depois vamos encerrar. Maurício, se você está falando sobre os gregos em opções e, você sabe, eu não sei, quero dizer, como eles vão ser valorizados olhando para o seu IV, por exemplo, ok. Isso é algo um pouco diferente, certo? Quer dizer, acho que você ainda vai ver o mesmo tipo de comportamento aqui.
E eu não sei se o IV vai cair em alguns desses recuos, certo? Potencialmente, mas talvez não, certo? Então é um derivativo, e isso é um pouco mais desafiador. Há outra camada de informação ali. Tudo bem, e deixe-me ver aqui. Apenas mais algumas perguntas. Bem, Afshin, ok, então aqui está um exemplo da varredura do livro aqui no S&P. Você está falando dessa área 1030. Muito agressivo. Na verdade, começa aqui, e há um pouco de venda em algumas dessas áreas, mas olhe para a maioria, certo? Isso foi tão agressivo e uma cobrança tão rápida. Bem, você sabe, há uma completa falta de interesse aqui. Estamos começando a olhar, você pode começar a ver o livro virar aqui também, começar a se materializar. Eles estão comprando aqui, eles querem ser compradores aqui na compra. Mas isso foi agressivo o suficiente para que nem sequer tenhamos um novo teste da área. Então, nós só temos uma faixa de negociação mais alta aqui, certo? Então é assim que você vai ter que começar a entender olhando para seus exemplos e estudando e entendendo. Você não tem aquele recuo, certo? Olha isso, olha essa varredura aqui para o lado mais alto. Você pode começar a entender que isso não foi tão agressivo, certo? Não foi preciso tantos tiques para o lado positivo aqui. Temos um recuo para onde realmente rompemos daqui. Então é assim que vai ajudar, mas você vai ter que começar a juntar essas peças sozinho. Estamos abordando o básico do mercado aqui, e depois falaremos mais adiante em algumas das outras sessões educacionais. Ah, SJ, quero dizer, em média, qual é o retorno mensal aproximado usando o Bookmap? Quer dizer, isso vai variar, você sabe, tremendamente. Diferentes negociações, traders, diferentes estilos de negociação, eles podem estar negociando uma ou duas vezes por dia, ou eles podem estar negociando centenas de vezes por dia, ou milhares de vezes por dia. Sim, Ashton, as ações são um pouco diferentes. Há muito menos liquidez, em sua maioria, em comparação com os futuros. Tudo bem, pessoal, bem, sim, obrigado por vir. Amanhã vamos passar pela segunda parte, e só essa revisão novamente aqui. Na segunda parte vamos olhar para algumas das microestruturas e a mesma mecânica de mercado dentro das estruturas, certo? E vamos começar a entrar na teoria do leilão e no perfil de volume dentro do fluxo de ordens. Tudo bem, pessoal, muito obrigado. Espero que tenha sido útil. E nos vemos amanhã. Se cuida.